Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, começa mais um Checkmate, transmitido ao vivo pela TNI Brasil, TV Nacional Interativa. Nosso programa de hoje, mais uma vez com um ilustre convidado de um município próximo aqui da nossa cidade. Nós vamos entrar numa pauta muito importante. Atenção você, carapicuibano e de toda a região oeste de São Paulo. Vamos entrar num debate muito importante, falar mais uma vez sobre a importância do poder legislativo na vida de cada cidadão. Ao meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, o convidado fixo, entrevistador, Nilson Martins, do Jornal A Rua, do Coluna em Off. Nilson, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Daniel, meu parceiro de todas as segundas-feiras, jornalista do Página Zero. E boa noite ao convidado aqui, Alexandre Pimentel, presidente da Câmara de Carapicuíba. Eu estou aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo da tela, Daniel Soares, jornalista do jornal Página Zero. Seja bem-vindo mais uma vez ao Checkmate, Daniel Soares. Boa noite, Roberto. Boa noite, querido Nilson. Boa noite, presidente Pimentel. Boa noite. Como eu disse nas redes sociais, nós estamos recebendo hoje aqui, nos estúdios da TN Brasil, o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Alexandre Simões Pimentel. Vou ler um breve histórico da carreira desse importante político aqui da região, para que você entenda um pouquinho melhor a colocação dele, tanto no município, como também na Câmara. Alexandre Simões Pimentel nasceu em Pernambuco, é geógrafo formado pela Universidade de São Paulo, presidiu a União dos Estudantes Secundaristas de Carapicuíba, fundador do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Viário, quando trabalhou na Companhia de Engenharia de Tráfego, CT, na cidade de São Paulo. É professor efetivo licenciado de Geografia da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo. Trabalhou como professor voluntário em cursinhos pré-vestibulares comunitários de Carapicuíba. Foi vereador e líder da bancada da Câmara de Carapicuíba entre os anos de 2000 e 2004. Foi 2 vezes presidente do Diretório Municipal do PT de Carapicuíba, coordenando a campanha vitoriosa de 2008 com a eleição do atual prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, elegendo-se novamente vereador para a Câmara de Carapicuíba. Em janeiro de 2011, reassumiu o cargo de vereador, elegendo-se presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba para o biênio 2011-2012. Esse é um pouquinho do histórico do Alexandre Simões Pimentel. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo ao Checkmate. Boa noite, é sempre um prazer participar de veículos de comunicação, que eu acho que sempre soma para a democracia da nossa região, essa região que é muito próspera, região oeste aqui da Grande São Paulo, um grande polo de desenvolvimento, pujança do nosso país, né? Sem dúvida nenhuma, eu já gostaria de deixar aqui o nosso recado aos nossos queridos internautas que nos acompanham nesse momento, que vocês podem participar. Do canto direito da tela, onde você está assistindo, você tem a opção de mandar uma mensagem, nome, e-mail, cidade, e a mensagem para o nosso ilustre convidado. Iremos responder com muito carinho e com muito respeito, porque o programa aqui é democrático, ele preza pela democracia e a prestação de serviço. Alexandre, Carapicuíba é um município carente, com um grande índice populacional e uma das maiores baixas rendas per capita da Grande São Paulo, que é de 0,68 centavos por habitante. Nos últimos 20 anos, Carapicuíba sofreu com a corrupção política de governos anteriores. O senhor acredita que esse baixo índice de desenvolvimento se deve a essa prática tão comum no município? Mas Carapicuíba não está fora da sintonia do Brasil, Carapicuíba está firme. Então nós estamos aí crescendo. Tem uma reportagem da Veja que deixa bem claro, deixamos de ser uma cidade dormitório, e agora vamos ver se esse rumo continua ou não. O senhor atribui, então, essa questão dessa... Porque Carapicuíba é uma cidade importante aqui do eixo da região oeste de São Paulo. O que nós observamos, eu também sou morador aqui de Osasco há 35 anos e tenho parentes, amigos em Carapicuíba, é que nesses mais de 20 anos que se passaram, de vários governos que já passaram por Carapicuíba, nós observamos que ainda Carapicuíba demanda de muitos investimentos, sobretudo pela questão da oferta de emprego,
O PIB também é uma questão que tem que ser observada. Você não acha que essa falta de parcerias, não só com a iniciativa privada, mas sobretudo com os governos estadual e federal, contribuem para que Carapicuíba continue ainda numa cidade ainda em desenvolvimento muito lento? Falta essas parcerias. Você, como presidente da Câmara, tem conhecimento, é um legislador, conhece a população de lá? Isso já está mostrando o resultado, né? Em 2009, quando assumimos o governo, o orçamento era de 211 milhões. A renda per capita anual, orçamentária anual, de R$ 532. Hoje dobramos, 439 milhões é a nossa perspectiva orçamentária desse ano, mais que dobrou. A inadimplência diminuiu? Significativamente. O grande problema de Carapicuíba era justamente a inadimplência, que era a falta de pagamento dos impostos, a maioria por parte da população e também do comércio em geral de Carapicuíba, né? Fizemos uma mini reforma tributária que mostrou resultados de eficiência. Aumentamos a arrecadação sem aumentar imposto, parece mágica, mas foi isso que aconteceu. Aumento da arrecadação sem aumento de tributação. Aumentou a base de contribuintes, presidente? Significativamente. E com quais mecanismos, além dessa mini-reforma que o senhor citou? A primeira que nós podemos dizer é a reforma em si na lei, diminuindo impostos para aqueles setores que se afastavam da regularização, como comércios comum, e inclusive com uma coisa que foi a planta genérica de valores. Mudamos a planta genérica de valores, equacionamos. Presidente, uma coisa que eu sempre observei em Carapicuíba, sobretudo nessa gestão, ela começou a gestão com o senhor como secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E depois houve uma interrupção, quase que uma nomeação política. Não prejudicou o desenvolvimento dessa secretaria tão vital para a administração, presidente? Não acredito nisso, porque o prefeito Sérgio Ribeiro tem feito o governo não por cada secretaria em separado, mas pelo conjunto de todas as secretarias. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso. Mas era um técnico à frente da secretaria, que o senhor como geólogo, e depois, geógrafo, e depois deixou de ser um técnico. O desempenho da secretaria, o senhor avalia que foi o mesmo? Não prejudicou o programa de governo da administração? Eu acredito que o desempenho do governo melhorou, porque nesse inteirinho a obra do PAC voltou a funcionar. Na minha época não estava funcionando. Se isso mostra uma resposta positiva dentro da minha avaliação, Minha Casa Minha Vida já estamos entregando. O plano diretor já foi publicado, já virou lei. Eu gostaria que o senhor explicasse. Eu estou obedecendo os 15 perguntas. Não, ainda não, isso é no final do programa. Essa é a cereja do bolo. O cheque baixo no final, é a última parte. Não, então eu estou encurtando minhas respostas em função disso, eu estou treinando. Eu estou vendo que o senhor está sendo muito rápido nos questionamentos. Porque eu pensava que já era assim. Falei, caramba, será que eu estou obedecendo? Mas eu vou agora questionar sobre um assunto que o senhor possa esclarecer à população. É sobre determinada verba que a deputada federal Bruna Furlan conseguiu para enviar para Carapicuíba, e essa verba foi rejeitada pelo prefeito Sérgio Ribeiro. Senhor, essa informação procede ou não? Eu desacredito piamente nisso. O prefeito Sérgio Ribeiro não é um prefeito, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, mas governa para o povo de Carapicuíba em parceria com o governo federal, com o governo estadual e com todos os deputados que quiserem se somar nesse projeto de desenvolvimento. Jamais acredito que o prefeito Sérgio Ribeiro tenha feito coisas dessa natureza. Conheço ele há 25 anos, desde os meus 14 anos a gente está trabalhando pelo desenvolvimento de Carapicuíba, no movimento estudantil. Ele era vice-presidente da União Paulista dos Estudantes, eu já estava no Grêmio, e eu conheço o caráter do prefeito Sérgio Ribeiro. O que há nesse processo, às vezes, são os trâmites legais, né? Você faz a emenda e tem que mandar o projeto, e às vezes o valor da emenda não dá para pagar nenhum projeto, sabe como é que é? Sabe, você cobre a cabeça e descobre os pés. Então, tem que ver. Se você me der mais informações sobre isso, eu posso te trazer
e eu tenho certeza que o prefeito Sérgio Ribeiro também mostrará todos os motivos de qualquer procedimento. Jamais pode acreditar. Presidente, a deputada Bruna Furlan confirmou isso hoje de manhã, numa coletiva que teve em Carapicuíba. A emenda foi de 1,5 milhão, ela explicou, era para construção de creche e não foi feita a documentação necessária, por isso ela teve que redesignar a emenda para outra cidade e disse que o prefeito a procurou e se desculpou com ela, inclusive, por isso daí e pediu, se possível, em outra oportunidade, para ela reeditar a emenda, que Carapicuíba aceita de bom grado, mas que houve realmente falta de celeridade burocrática. Olha, tem que ver quais são. Primeiro que temos que levar em consideração, Daniel, que estamos há 4 meses do processo eleitoral. Então, tudo você tem que dar o devido desconto, né? A Bruna Furlan tem um compromisso histórico, não é com o PT, tem um compromisso histórico com o partido dela, que inclusive estava no governo anterior, que foi responsável, por exemplo, para entregar uma prefeitura com 3 folhas de pagamento em atraso para o Sérgio Ribeiro governar. Ou seja, eles não têm muita moral para falar de algumas coisas, mas eu vou atrás dos fatos, vou me informar, mas eu desconheço tal procedimento. Se isso ocorrer, pelo menos lá pela Câmara não passou. Então, se for passar, se essa notícia é recente, e eu desconheço essa possibilidade de você inviabilizar o retorno de uma verba, porque o ano corrente orçamentário ainda está correndo. Qual o problema? Tem que ver, por exemplo, Wilson Martins, que muitas vezes vem a verba, mas não vem o dinheiro para comprar o terreno. Sabe como é que é? É muito bom, você quer quantas creches? Mas quem vai manter a creche? Porque tem que ter funcionário, tem que ter merenda, tem que ter equipamento, água, luz, telefone, não é isso? E antes de tudo isso, precisa você ter o terreno. E todo mundo está vendo que a questão imobiliária deu uma inflacionada violenta, não é isso? Principalmente em Carapicuíba pela sua proximidade com o Rodoanel. Então, houve uma valorização muito grande. Nós não temos recursos para investir como gostaríamos. Veja só, nós temos um orçamento inicial, como eu já havia dito, de 211 milhões. A pior renda per capita do estado de São Paulo, são 645 municípios. Foi isso que nós pegamos. Do Brasil, com um universo de mais de 5.500 municípios, Carapicuíba era a 4ª pior renda per capita. Se você pegar o orçamento, talhar para cada morador, era R$ 532. Enquanto Barueri, da Bruna Furlan, eles têm uma Petrobras lá, que é responsável por mais de 1/3 da arrecadação da cidade. O Brasil está pujante, tá, né, veículos, tal, então eles têm por onde. Nós não. Nós estamos fazendo dentro das possibilidades o que eu acho um efeito bastante hercúleo. Você dobrar, mais que dobrar um orçamento, numa primeira gestão. Porque nós saímos de 211 milhões e hoje nós estamos com a previsão orçamentária de 439. E se esse 1,5 milhão vir aí, pode ter certeza, se o Sérgio tiver lá algumas dificuldades, nós vamos atrás. Eu acho que o Sérgio jamais ia fazer um gesto desse daí. Eu acho que deu desconto devido, processo eleitoral, lá o negócio está bem dividido, eles estão desesperados, né? Perdeu, né, um governo, né? O verdadeiro, né? Feudo, né? O governador Geraldo Alckmin até que tem sido caridoso com Carapicuíba, porque tem ido constantemente em Carapicuíba com promessa de liberação de verbas e ele faz parte do governo do PSDB. Não existe caridade nisso, existe uma política muito bem divulgada pelos meios de comunicação que diz que ele está investindo nas cidades administradas pelo PT justamente para preparar sua reeleição, para pôr lá sua chancela, coisa dessa natureza. Para nós é bem-vindo todo e qualquer recurso. Carapicuíba não tem condições de fazer ainda não tem condições de fazer grandes obras sem auxílio federal e sem auxílio estadual. Nós dependemos. E o Alckmin, assim como a Dilma, não estão administrando o dinheiro dele, é do povo do estado de São Paulo, do povo brasileiro. Então não é eles, né? Tem que ter uma política. Eu acho que ele tem uma política ainda muito medíocre, poderia dizer, para cidades como Carapicuíba, como Mauá,
como Francisco Morato, que tem uma alta densidade demográfica e tem um orçamento muito precário. É pouco, muito pouco que eles estão mandando para nós. Como corrigir isso, presidente? Como corrigir isso? Bom, a reforma tributária dá sinais concretos de você fazer, né, uma redistribuição. Não fazer como ocorre hoje lá em Barueri, onde todo mundo fica para eles só o dinheiro do ICMS. Tem que redistribuir o ICMS por habitante, não é pela arrecadação do município fechado. Isso seria uma saída bastante significativa. Muito bom, obrigado por esse primeiro bloco. A gente vai dar continuidade ainda a esse assunto. Obrigado pela participação, audiência de todos vocês internautas. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, participem que eu vou ler os e-mails na sequência. Até já. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand don't get that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do you about it? Makes the world go round. Estamos de volta com o Cheque Mate, ao vivo pela TN Brasil, recebendo hoje aqui em nossos estúdios o presidente municipal do Legislativo lá de Carapicuíba, Alexandre Simões Pimentel, que também é professor, está nos honrando com a sua presença hoje aqui e contribuindo para esse crescimento intelectual, esse crescimento, sobretudo, de prestação de serviço para todo o município aí da região de Carapicuíba, Osasco, Santana e Parnaíba, a região oeste de São Paulo, Brasil e o mundo também, que eu sei que muitos amigos internautas espalhados por todo o exterior também nos acompanham. Um grande abraço a todos vocês. Eu gostaria de dar uma atenção especial aqui agora aos nossos queridos amigos internautas. Eu tenho aqui uma saudação ao Sandro, do Conseg, um grande abraço, Sandro Rogério, que Deus te abençoe. E ele já manda uma pergunta aqui para você, Alexandre. Pimentel, saudações. Quando será reformado ou construído um largo no quilômetro 21, na estação General Miguel Costa, um terminal de ônibus, tendo em vista que tal ali, os ônibus de Carapicuíba fazem ponto final ali também. A Prefeitura de Carapicuíba de Osasco vão fazer essa parceria para a construção desse terminal de ônibus urbano? Vai fazer, já fez, na verdade. Precisa ter o processo concluído de licitação, que estava em andamento, porque uma coisa é você fazer uma obra de caráter local, municipal. Essa é uma obra de divisa, então não é muito comum, é a única obra dessa natureza em andamento no nosso governo. Não sei como que é nas outras cidades que fazem fronteiras com Osasco. Também está inserida no plano do Corredor Oeste, né? Do Corredor Oeste, também tem a ver aí com verba do governo do estado. Então, não é só uma coisa de responsabilidade da Prefeitura de Carapicuíba ou de Osasco, é uma coisa meia que envolve o governo do estado e talvez até o federal, né?
Inclusive tem uma emenda de bancada feita na Câmara, à época que nós tínhamos 5 deputados federais, se a memória não me trair, o Fernando Chucre, Francisco Rossi, Silvio Peccioli, João Paulo e Magrão. E tem uma emenda de 21 milhões e mais destinação do FUMEF, que está dependendo da licitação. É isso mesmo? Sim, uma obra que tem aí verba federal, como você bem lembrou. Porque, na verdade, estamos falando de um projeto que é metropolitano, né? E isso eu tenho uma atuação muito forte nesses últimos dias, é uma discussão que a gente também está fazendo com o Parlamento Metropolitano. O último tema que nós tratamos lá no Imbu foi justamente a questão da mobilidade urbana, né? Esses dias, Wilson, a gente viu uma matéria aí no jornal da nossa região que mostrava o crescimento da frota de veículos, inclusive lá de Carapicuíba. Nós tínhamos uma frota em 2009, se não me falha a memória, de 124 mil carros emplacados em Carapicuíba. Agora, nesse momento, já passa de 150 mil. Quer dizer, num período curto de 2 anos e meio, você teve uma multiplicação aí de 20% da frota. E sem uma infraestrutura, né? Então, precisamos urgentemente de uma política pública e esse corredor aí funcionando e esse terminal dar uma resposta, porque qual é a saída? A saída é investir em transporte coletivo. Ok, eu tenho mais 2 perguntas. Eu tenho uma pergunta da Andréa Leão. Andréa, obrigado pela sua participação. Alexandre Pimentel, como andam os investimentos aos cursinhos pré-vestibular em Carapicuíba? Fico muito feliz que você tenha citado a sua participação nos cursinhos sociais em Carapicuíba, é pioneiro. E o que gerou inúmeros profissionais formados pelas universidades públicas de São Paulo. Gostaria de falar dessa iniciativa popular, mas que hoje recebe apoio da Prefeitura. Andréa Leão, ex-cursinho Macarenco. Eu lembro da Andréa. Um abraço, viu, Andréa? A gente precisava voltar a dialogar sobre isso, mas eu estou muito tranquilo, porque eu participava de 2 instituições que valorizavam esse complemento que faltou no ensino, né, fundamental e médio, que são os cursinhos pré-vestibulares. Então, participamos lá do Prestes e participamos do Macarenco. Ambos os cursinhos hoje foram, um deles, que é o Prestes, foi incorporado também pela Prefeitura. Então, hoje nós temos cursinho na região do centro, da Vila Dirce, do Ariston e da Coab. São 4 regiões onde o governo levou. Então, antigamente, você queria fazer cursinho, tinha que ir para o centro da cidade. Agora não, você tem essas 4 opções. Se não me falha a memória, pode ser que tenha até mais em algum lugar, que é tanto feito do governo, tanta, né, significativo, principalmente na educação. Fora, por exemplo, investimento também na alfabetização de adultos, né, que a gente também tem feito e o governo tem investido significativamente também nisso. Então, Andréa, o nosso governo encampou, valorizou e espalhou pela cidade, porque aí a gente pode trazer mais gente aí para as universidades públicas e as bolsas de estudos que estão disponíveis por aí. Inclusive o Alexandre ele faz menção exatamente. Boa noite, Roberto Carlos. Quero dizer que Carapicuíba teve muitos avanços, que hoje é outra cidade. Parabéns a todos, obrigado aí ao Alexandre, obrigado pela participação de coração. Continue com a gente aí, tá bom? Está dizendo que houve muitos avanços mesmo lá em Carapicuíba, é um elogio. Não, se eu for falar na educação, é uma coisa significativa. Vamos lá, Wilson. Nós pegamos uma prefeitura que tinha 980 vagas em creches da rede municipal. Durante 44 anos, a cidade foi administrada e o conjunto de prefeitos só conseguiram fazer 980 vagas em creche. O prefeito Sérgio Ribeiro já inauguramos há 2 semanas atrás, uma nova unidade que atende cerca de 300 crianças lá na Vila Sul-Americana. Com isso, nós já batemos na casa de 5 mil vagas em creches. Quer dizer, de 980 a 3 anos e meio atrás, hoje nós temos mais de 5 mil, porque nós vamos inaugurar até o final do nosso mandato uma perspectiva de 6 mil vagas. Então você imagina só, fora isso, eu sou professor, inclusive estou lecionando, né, na faculdade de nossa cidade, lá de Carapicuíba, também uma instituição que foi uma parceria entre a prefeitura também, que levou, inclusive, né,
uma parceria que tem dado muito certo para a cidade. São 4.800 alunos, 80% são moradores da cidade, né? O investimento que o prefeito fez em merenda é significativo, né? Uniforme escolar, Prefeitura de Barueri, a Bruna precisava dizer aqui por que Barueri, com uma renda per capita de mais de R$10.000 por habitante, não consegue dar uniforme para os estudantes da rede de ensino municipal, porque o Sérgio Ribeiro dá. Nós temos uma renda per capita pequenininha, mas nós temos prioridade, chama-se educação e não é demagogia, é prática, né? A política do bônus, né? Nós distribuímos, coisa que nunca aconteceu, para os professores. Teve professor da rede que contribuiu com o projeto, teve assiduidade, recebeu bônus de até R$14.000 agora no mês de março, abril, em sua conta depositada. Isso é uma política do material didático também, né? Você teve um programa de combate à subnutrição, né? Que pegou 6.000 alunos que estavam abaixo do peso com altura, sabe como é que é? Estava subnutrido, e foi feita uma campanha e a gente eliminou. Então, estamos ganhando agora no ranking nacional a 4ª cidade que mais inclui na educação. Então, tem cidades que não quer pegar o portador de alguma, né, potencial deficiência, como o surdo, né, de outra natureza. Carapicuíba inclui. Na rede municipal nós estamos observando tudo, né? Então, são essas iniciativas que eu acho que devem ser também apresentadas aí para o povo conhecer, porque muita gente não sabe disso. Por sinal, o senhor está abrindo o espaço da Câmara para um curso de Libras. Foi, nós fizemos, muita gente ligando pela internet, nós fizemos um curso de Libras. Aliás, sábado foi fundada a Associação dos Surdos de Carapicuíba. A gente começou um trabalho no ano passado, Wilson, na mesma semana que a Assembleia Legislativa colocou a tradução para surdos em Libras, né? Tradução em Libras, nós começamos lá em Carapicuíba. Você acredita nisso? E isso fez com que a gente trouxesse uma camada importante da sociedade carapicuibana. Nilson, né? Aí a gente tem condições de pensar como ampliar uma política de inclusão? Nós fizemos lá dentro da própria Câmara um curso para que a população, parentes, educadores, tenha condições de aprender num mini curso as principais noções de Libra, Nilson. Então foi isso. Eu tive a grata satisfação de te visitar lá na Câmara semana retrasada, né, para fazer o convite para participar do nosso programa, e me causou muita surpresa, agradável surpresa de ver que tinha duas pessoas, tinha um casal lá, que conforme ia passando o plenário, ia passando na TV, ia sendo transmitindo, e existia uma moça e um rapaz que transferia para as pessoas que não poderiam ouvir, que não podiam ouvir, os surdos, através do sistema Libras, né, que é aquele sistema de mímicas. Eu chorei, né? Claro que ninguém viu, né? Quando foi o presidente da Associação dos Surdos de Carapicuíba, ele usou a tribuna. Ele completamente surdo, e o tradutor falava o que ele queria dizer em gestos, em Libras. Você imagina o cúmulo da democracia, um surdo usar a tribuna? Eu fiquei muito emocionado com isso, que ele foi agradecer essa iniciativa. Eu falei, poxa, a gente ouve sempre falar mal do Poder Legislativo, que não faz nada, que só é inútil e toda coisa e tal. E finalmente o próprio cidadão, né, cidadão que sempre foi isolado do Poder Legislativo, de quase todas as políticas públicas municipais, hoje vai lá na tribuna e agradece. Eu fiquei muito emocionado. Eu queria lembrar, lembrar que aqui na região só Carapicuíba e Barueri tem essa preocupação, esse trabalho com tradução do serviço legislativo, que, a meu ver, é uma grande contribuição para a cidadania. Só para esclarecer, presidente, no programa de construção de creches, são todos recursos municipais ou tem do programa Pró-Infância? Não, tem até parcerias, tem Pró-Infância, tem recursos da própria prefeitura, porque veja só, o uniforme. Por que o Furlan e a dona Bruna não dão lá uniforme para o povo de Barueri? Porque é o seguinte, a Constituição obriga você a gastar 25% que arrecada com educação, não é isso? Só que não entra nos 25% transporte e uniforme. Então, veja só, o Sérgio Ribeiro, evidentemente, cumpre a Constituição e gasta os 25% em educação. Além dos 25%, ele dá
uniforme e transporte, porque hoje tem transporte gratuito, que leva e traz as crianças de unidades mais distantes da sua casa. Presidente, eu gostaria de saber qual a mágica para o bilhete único funcionar em Carapicuíba e a região toda ainda não. Olha, eu posso confessar uma coisa? Essa maravilha de bilhete único. Posso confessar uma coisa para você? Eu já me fiz essa pergunta também. Bom, primeiro é que nós temos as linhas muito mais compactas lá, né? Uma cidade que tem 35 quilômetros quadrados, então são 2 empresas operando, então fica muito mais fácil. Eu não sei muito bem a diferença em grau de profundidade, né? Por que não acontece isso em outros lugares, não sei, até por conta de parar mesmo para estudar, que você tem... Agora, nós fizemos isso porque foi um compromisso também do nosso governo, né? A gente sabe que tem outros governos que tentam, mas tem que ter parcerias também, as empresas têm que ser parceiras, que há lugares onde a pressão política também, né, é forte. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o prefeito Sérgio Ribeiro tem sentido nas empresas de ônibus parceiros importantes para investimentos de políticas públicas como essa do bilhete único. Alexandre, vamos mudar um pouco aqui a pauta, um pouco o assunto, porque nós vivemos um problema seríssimo no nosso país, que é a questão habitacional. E na cidade de Carapicuíba, como qualquer outra cidade do Brasil, mas principalmente aqui nessa região, nós temos aí muitas famílias ainda que precisam morar numa casa própria. E lá em Carapicuíba, cerca de 10 mil famílias ainda moram em núcleos complicados, como, por exemplo, margens de córregos, né, que acaba dificultando a qualidade de vida desses munícipes. Até quando essas famílias vão continuar sofrendo com o descaso, não só dos governos municipal, estadual como federal, para resolver essa questão que hoje assola o nosso país? Mesmo com esse crescimento econômico que o Brasil vive, temos aí alguns... Com a polícia. Né? Mas temos problemas ainda lá, né, Alexandre? Como é que resolve isso? Com a polícia. Com a polícia. Sabe o que acontece com Carapicuíba? Eu vou contar uma breve história aqui da nossa cidade. Em 1950, nós tínhamos 7 mil habitantes. Grande parte deles imigrantes do leste europeu, fugindo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Italianos? Não, italiano não, eram povos da Croácia, da Rússia. Mas tem uma igreja ortodoxa russa. Do leste europeu. Do leste europeu, sabe? Fugindo de Stalin, fugindo de tudo. Acho que o mapa geográfico do Brasil é mais ou menos isso, todo mundo fugiu para algum lugar, né? E foi parar aqui. E aí, em 1960 nós dobramos praticamente, fomos para 15 mil. Em 70 fomos para 90 mil. Em 80 fomos para 180 mil. E hoje estamos em 370 mil habitantes, segundo o IBGE 2010. Isso nos coloca no ranking mundial. Quando eu fui escrever minha pesquisa de trabalho de final de curso, lá na USP, no Departamento de Geografia, eu fiz a seguinte pergunta. Falei, qual é o lugar de Carapicuíba no cenário nacional? Será que ela ocupa algum espaço no cenário nacional? E eu fui lá na questão da densidade demográfica. E descobri que naquela época nós éramos a 3ª maior densidade demográfica do Brasil. E a 2ª do estado de São Paulo. Porque nós temos lá 10.500 pessoas hoje por quilômetro quadrado. Então, o que era uma fazenda até 1926, chamado Silviânia, na década de 50, por aí, foi fracionada em diversas chácaras. E essas chácaras, de maneira irregular, foram transformadas em loteamentos clandestinos. E aí não deixa arruamento, beira de córrego, lugar para construir escola, creche. Então foi uma cidade sem planejamento algum. No nosso governo, quando eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o prefeito Sérgio Ribeiro colocou como política de combate indiscriminado a esse balcão de negócio que era a Secretaria de Planejamento Urbano. Hoje, inclusive, tem funcionários lá que foram afastados, né? Por quê? Porque a gente colocou uma fiscalização de verdade. Vou dizer um negócio para você, Nilson. Nós prendemos um loteador clandestino. O cara primeiro começou a aterrar o rio, levando a margem para lá, para fazer terreno. Nós fomos lá e prendemos o caminhão. Aí, de madrugada, no final de semana, feriado prolongado, ele foi terminando lá o aterramento. E ele fracionou aquele beira de córrego. Ali na região da entrada. Da Angélica, do Jardim Angélica. Ele fracionou lá e dividiu. Beira de córrego. Eu fui e falei, prefeito, se a gente não prender hoje em flagrante esse cara, nós não vamos prender nunca. Eu fui na Polícia Civil e aí prendeu o cara vendendo terreno na beira de córrego. É um dado muito complicado esse negócio de habitação, porque a gente sabe que isso é uma prática muito comum. Eu vou
para o intervalo rapidinho, mas eu volto na sequência para responder mais e-mails e dar continuidade a esse gostoso debate aqui no Checkmate. Até já. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito. Que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil. Feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! De volta com o Checkmate, recebendo hoje o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Alexandre Simões Pimentel, os nossos dois entrevistadores fixos, Nilson Martins, do Jornal A Rua, e o Daniel Soares, do Página Zero. Eu gostaria de dar uma atenção especial a vocês que estão nos assistindo agora. O Sandro fez mais um comentário. Acredito que esta obra não deve sair deste projeto, que é antigo, devido às duas prefeituras serem do PT. As negociações já deveriam ser concluídas. Lamentável, é uma opinião do Sandro referente àquele assunto anterior. Depois você comenta, eu vou lendo, e depois você faz um comentário rápido, só para a gente dar uma registrada aqui. Quando será reformado o Parque dos Paturis? Este parque recebe muita gente de final de semana, mas está literalmente abandonado. É o Sandro também, mais uma vez. O Sandro participa muito com a gente aqui. Por que Carapicuíba e Barueri ainda não construíram uma nova ponte de acesso às duas cidades? Aquele único acesso é terrível. O trânsito é um caos. A Célia. Boa noite, Célia. Obrigado pela sua participação, tá, querida? Boa noite, Roberto Carlos. Estou aqui prestigiando vocês. Abraço a todos. Célia Vasgalha, grande escritora séria também. Obrigado. Mais uma pergunta aqui para registrar do Sandro. As sessões da Câmara de Carapicuíba são transmitidas ao vivo pela internet. Infelizmente, aqui em Osasco, as transmissões são censuradas. Opinião do Sandro. E para finalizar, o Oswaldo Gregório, campeão aqui do Checkmate até então. Grande abraço ao Gregório. Não consegui atender a sua ligação hoje, estava com um problema no local de sinal, mas a gente vai se falar, tá, Oswaldo? Boa noite a todos. Gostaria de saber do nobre vereador o porquê da administração municipal não ajuda a socorrer a importante instituição. Quero que está organizando e correndo o risco de fechar a qualquer momento. Opinião do Oswaldo Gregório. Faz um resumão aí de tudo que foi dito. Vamos lá. Dá uma atenção. Primeiro, com relação à questão... Ele não mensurou. Oswaldo, você pode mandar para nós qual é essa instituição no qual você se referiu aqui no e-mail? A gente vai comentar. Vamos lá. Primeira coisa, quilômetro 21. De novo, nós vamos esbarrar na questão metropolitana, porque não adianta a gente pensar que o problema vai até a beira do Ribeirão Carapicuíba, né? A enchente é dos dois lados, não é isso? Então tem que ter uma política metropolitana. Eu não entendo como a Bruna Furlan, deputada federal, não tem nenhuma iniciativa para que a gente tenha lá de Brasília, de fato, investimento para a metrópole. Não pensando na prefeitura A, B, C, X, né? Porque, veja só, precisa. Então, você acha que a quem interessa a nós, eu posso falar para meus dois amigos, Sérgio Ribeiro e Emílio, a quem interessa a eles o atraso da obra?
Para que eles iam atrasar a obra? Jamais, mas não é só ele. É verba federal, verba estadual, é tudo muito complexo, não é? São experiências novas. Nós não temos experiências de grande avanço mesmo de investimento metropolitano. Paturi. É importante a gente lembrar que o Parque dos Paturis já recebeu um compromisso, uma vez do secretário de Segurança Pública da época, de cercar o Parque dos Paturis. O prefeito me ligou urgente. Alexandre, vai lá, vamos fazer, vamos comprar, vamos cercar quando teve aquela série de mortes, né? De homossexuais lá, os 13. O que acontece? A gente foi atrás, não pode cercar porque é da Coab. Como é que eu vou cercar um terreno que não é meu? Nós da Prefeitura de Carapicuíba, por mais que a gente queira, a gente não pode colocar lá um pedaço de ferro lá, porque aqui dali é área particular da Coab de São Paulo, que é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, é isso. Eu gostaria de dar a respeito, eu acho que o Daniel vai querer abordar esse tema também, quando ele vai falar da Lagoa. Como está a situação do lixo em Carapicuíba? Continua sendo levado lá para o outro lado de São Paulo? Não, ele está sendo jogado na cidade de Santana do Parnaíba, se não me falha a memória, foi a última informação que eu obtive. E nós temos feito a coleta diariamente. Vez ou outra tem problema de quebra, manutenção dos caminhões, são muito novos, mas porque também tem aumentado. Então, mas hoje o lixo de Carapicuíba ainda é um problema muito sério, porque não é só Carapicuíba, é Osasco, é São Paulo, toda a região metropolitana também precisa ter uma política metropolitana para o lixo. Bruna Furlan, vamos trabalhar lá em Brasília e colocar política aí para o lixo, né, deputada? Não é isso? A vida tem coisas aí para a gente dar atenção também. Campanha é só daqui a 4 meses. Presidente, eu queria complementar alguma coisa sobre habitação ainda. Sim, porque veja só, na política habitacional nossa lá, falando, nós coibimos a ocupação irregular, já existia em vários lugares. Tem levantamentos lá que, dependendo do conceito que você trabalha de favela, você pode chegar a 150 favelas em Carapicuíba. 150, porque as favelas é de alvenaria, né? Então, algumas são urbanizáveis, outras têm que ser removidas. Então, durante o nosso governo, houve 2 novas ocupações, mas todas sofreram reintegração de posse. Uma já aconteceu, que foi lá na Egídio Vitorello, um terreno particular, tinha 400 famílias, foi retirada pacificamente, diferente do partido da Bruna Furlan, que fez o que fez, que a ONU está questionando o governador Geraldo Alckmin, por que fez aquilo no Punheirinho, uma atrocidade daquela. Nós não, fizemos negociação, não houve derramamento de sangue, bala, houve tudo na tranquilidade. Mas o Pinheirinho evitou que houvesse outra tragédia na Savoy, né? Porque não aconteceu ainda, porque o Bruna Furlan, vamos falar com o governador, liberar o dinheiro do DAE para comprar, ele falou que ia liberar. Nós precisamos desse recurso para, não haver reintegração de posse, porque o processo não foi encerrado ainda. Precisa, a Câmara, o prefeito Sérgio Ribeiro já fez o projeto, já mandou para a Câmara já aprovou, o convênio, só falta o governo do Estado liberar. Porque sem o governo do Estado fica difícil você fazer com que uma área que envolve cerca de 800 famílias, a prefeitura sozinha tenha condições de resolver. Pelo que eu vejo, o senhor sempre questiona o PSDB, o governo do PSDB em Carapicuíba, então, no período FUAD, foi uma tragédia para a cidade, é isso, senhor? É tanto que o ex-vereador Elinho foi cassado, que era o secretário de habitação dele. Então, se você pegar por aí, nunca na história um vereador foi cassado. O secretário de habitação do FUAD foi preso no escândalo do cemitério, olha só. Ele pegava o povo que estava na beira do córrego, fazia lá um acampamento temporário, aí de lá da beira do córrego ele ia para o apartamento CDHU, aí lá ele colocava novamente outra pessoa, não desmontava o barraco. Olha só que cúmulo. Então, viu aí, eu fui um dos assinantes como presidente do Partido dos Trabalhadores da cassação do mandato do secretário de habitação do PSDB de Carapicuíba. Depois tive a felicidade de ocupar aquela pasta e moralizar um pouco, porque em Carapicuíba nós não resolvemos todos os problemas. Aliás, nenhum município consegue dar resposta. Se não tiver uma política habitacional que você também dê espaço para o fim dessa especulação, porque o que está mandando hoje na região metropolitana é especulação imobiliária. Sabe, é muito empreendimento só para especulação também. A Dilma já deu uma resposta para os juros.
eu tenho certeza que até o final do mandato essa mulher corajosa vai enfrentar esse mercado do capital imobiliário. Eu tenho aqui, o Oswaldo está acompanhando com a gente o programa ao vivo, a instituição é a Quero. A Quero nós pegamos já, ela já estava fechada. Ela já estava fechada, viu, Oswaldo? É bom você saber que nós não pegamos ela para fazer. Mas eu volto a dizer, o que a Quero fazia, a gente precisa continuar tendo, mas não é problema nosso. Também tem problema de regularização, prestação de contas, tem outros elementos de ordem burocrática que impede esse negócio ser tão fácil. Mas volto a dizer, o que o prefeito Sérgio Ribeiro tem feito nas escolas da rede de ensino municipal tem incluído, nós somos reconhecidos pela ONU, viu, Oswaldo? Então não tem a Quero, não é um problema só nosso, é muito mais complexo, porque nós temos que ter prioridade, e a prioridade é a cidade, né? O orçamento tem que ser executado, não é fácil. Vereador, eu citei o PSDB porque recentemente a revista Veja, desse último final de semana, traz um tema lá, em que o Lula se reúne com um dos ministros do Supremo e com um ex-presidente do Supremo, e dali sai a informação que o Lula foi pedir para parar a influência, para que parasse o mensalão. Isso está se transformando numa guerra, PT e PSDB, que antigamente eram tão amigos. O que está acontecendo com o PT e PSDB hoje? Olha, eu vou dizer duas coisas aqui para vocês. A primeira diz respeito ao seguinte, a revista Veja deve satisfação ao povo brasileiro, viu? Roberto Sevita, vai lá para a CPI mostrar suas ligações com o João Cachoeira. Não venha falar, eles plantam muita mentira. Essa é uma vergonha nacional ter um órgão de imprensa, Carlinhos Cachoeira. É uma vergonha nacional essas capas, ela manipula, fez várias capas para o João Carlinhos Cachoeira. Então veja só, essa revista não tem moral para falar do ex-presidente Lula e pronto. Mas, acabou. presidente, algumas denúncias da Veja, os ministros caíram e havia não é só da Veja, porque denúncias. o que tiver de ser investigado, nós vamos investigar, mas também coloque uma pauta do que eles falaram de verdade, companheiro, e nunca se retrataram. Falaram um monte de verdade e nunca se retrataram. Ué, assim eu vou chegar uma pessoa de bem como o Daniel e falar, Daniel, você é isso, aquilo outro, não prova e acabou. Como os dólares na caixa de uísque, por exemplo? Do Carlinhos Cachoeira? Não, ela fez uma capa com os dólares que vinham de Cuba, não é? Para a campanha do PT. Várias coisas, nunca é indecente. Provar, né? Olha, sobre a Veja eu não discuto, é uma indecência. Então o senhor acredita... Não assine a Veja, viu? No seu ponto de vista, a informação da Veja dessa semana sobre o Lula tentar... Tem tudo de verdade, mas ela é usada de maneira eleitoresca, tá entendendo? Ela é usada para interferir na pauta eleitoral. O presidente Lula, ele conversa com o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele tem liberdade, ele não é mais presidente, ele é um cidadão comum também. E eu tenho que ouvir a versão do presidente, né? Como é que ela... a lei de imprensa diz o seguinte, você tem que ouvir o outro lado. Ela publica a matéria sem ouvir o presidente Lula. A versão do presidente está hoje no perfil do Nilson no Facebook. O que ele fala? A nota ele soltou uma nota agora à tarde, no entardecer, e o Lula soltou uma nota para esclarecer a situação. Sobre dele ter realmente ido a esse encontro, mas que o tema não teve nada a ver com o mensalão e que o tema foi um tema livre, são amigos. O engavetador geral da República, Brindeiro. o ex, né? Geraldo Brindeiro. Ele também, quando foi o Gilmar Mendes, foi do braço forte do Fernando Henrique no Ministério Público lá, no ex-federal. Então, eu acho que eu também uma outra pessoa que presta um serviço muito claro para um posicionamento político e ideológico dentro do Congresso, dentro do governo. É uma pena o tempo ser tão curto para nós, que nós temos tanto tempo, temas importantes para discutir com o senhor presidente. Mas, infelizmente, parece que o tempo está se esgotando e agora o senhor vai chegar naquilo que o Roberto mais gosta, Roberto Carlos. Na verdade, naquilo que os nossos internautas mais gostam, né? Eles esperam exatamente esse momento. Tem que falar só 15. São 15 palavras em apenas 60 segundos. Eu acredito. Será? O senhor é um professor, é letrado, Nada. É um intelectual, vai passar de boa. Lembrando que o nosso campeão ainda é o Oswaldo Gregório Consegue. Entendeu? Mas eu vou deixar isso aí para mais um tempinho. Porque a nossa produção avisou que nós temos mais um tempinho bom, então vamos discutir o assunto. Temos alguns minutos Fico ainda. Aí eu gostaria que o Daniel abordasse o tema preferido dele hoje, que é a Lagoa. O presidente, deixa eu dizer que eu acompanho todas as câmaras e gosto da maneira como o senhor conduz a Câmara de Carapicuíba. Obrigado. Porque realmente tem o perfil de juiz que precisa ter. Mas um tema que eu também gosto de discutir com o senhor é da Lagoa de Carapicuíba. O que ela representa para Carapicuíba e qual é a solução para a Lagoa? O senhor tem até trabalho acadêmico sobre a Lagoa, presidente. Tem.
Há uma confusão geral aí de algumas pessoas que acham que eu sou contra exatamente o aterramento da lagoa, que aqui dali é uma cava artificial. E outra, eu tenho estudos feitos por técnicos do IPT ainda na década de 80 que diz que ela tem que ser aterrada, porque ela tem exploração de areia lá, começou em 1903, pelo Inocêncio Seráfico, o deputado estadual Inocêncio Seráfico, foi um dos primeiros a explorar areia ali. O que era uma cava, em 1972, uma cava seca, por conta de um enchente virou a lagoa, então ela não existe, enquanto corpo natural. Mas não é porque é uma cava que tem que jogar lá qualquer tipo de produto. Então, no meu primeiro mandato, eu travei uma luta muito forte contra o governador na época, o Geraldo Alckmin, que depositou a lama do rio Tietê. Para mim, vários laudos comprovaram minha tese, da USP, da Unicamp e da Unesp, que o material jogado lá era altamente tóxico, cancerígeno, organoclorado. Eles dizem que não. Então, veja só, então pela primeira vez, uma causa carapicuibana que pelo menos que eu tenha conhecimento, foi parar no Supremo. Eu entrei com a representação no Ministério Público Federal, que foi acatada pela Justiça Federal, paralisou a obra da época por cerca de 3 meses, 6 meses, alguma coisa assim, a obra da calha do rio Tietê. Então, que é um lugar que já teve muito escândalo, esse negócio de desassoreamento de rio, né? Desde o século XIX tem muitos escândalos envolvendo o rio Tietê, desassoreamento. Então veja só, eles jogam lá um material que é proibido pela licença ambiental, jogaram lá. Então foi isso. Hoje eles estão de novo com essa proposta de aterramento de novo. O problema é que dessa vez, pelo menos, eles sentaram na mesa para ouvir o poder público de Carapicuíba. Então, eu tenho participado, dialogado junto com o prefeito Sérgio Ribeiro, fomos parados até lá em Brasília, na Advocacia Geral da União. Então, tem uma ação na Justiça correndo contra isso. Estamos aguardando o Gilmar Mendes, né, tomar, né, um assento lá e votar por Carapicuíba, né, não ficar fazendo política eleitoral, porque aí o povo brasileiro tem condições de ter um Supremo atuante. Beleza, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foi fantástico. Agora vamos sim, agora ao checkmate definitivo. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí no monitor do seu computador. O senhor pode olhar aí, nós temos um cronômetro que já está na tela. São 15 palavras em 60 segundos. Eu falo a palavra, como eu disse no começo do programa, você responde coerentemente a palavra ou não pode passar, tá? Então vamos lá, começando agora. Desprovido. De muita vontade de mudar. Mas é o desprovido de... De quê? Não, não é desprovido. É... Desprovido de fracassomania. Eu acredito que é possível mudar. Habitação. Necessário para viver bem, para ter saúde e para desenvolvimento de qualquer país com desenvolvimento urbano. Rendilhado. Rendilhado. Se render? Não. Rendilhado. Rendilhado eu não conheço essa palavra, mas creio que seja um tema relacionado ao checkmate. É um tema relacionado ao checkmate. Rapaz, eu fiquei surpreso. Rendilhado significa renda, bordado. Renda, bordado. A gente coloca palavras de acordo com o tema que a gente aborda. Então, rendilhado é renda. Entendi. Tá? A gente tinha muitas outras palavras ainda, mas obrigado pela participação. Depois da minha apresentação que eu tomei agora à tarde, eu tô meio febril ainda, a garganta completamente arruinada. Mas mesmo assim eu fiz questão de participar aqui com você. Não, valeu, obrigado, Nilson. Considerações finais? Quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Carapicuíba, que gentilmente, a meu convite, eu fui lá visitá-lo lá na Câmara e gentilmente concordou em vir e deu um excelente programa, suas respostas inteligentes, uma pessoa com muita cultura. Parabéns. Obrigado. Pelas respostas e parabéns pela sua inteligência. Obrigado. Carapicuíba está muito bem representada. Muito grato. Tendo o senhor como vereador e presidente da Câmara. Parabéns mesmo. Boa noite a todos. Presidente, obrigado pela presença. Eu só lamento, espero que nós tenhamos uma outra oportunidade para falar um pouco mais de legislativo. Falamos muito pouco, não é? Principalmente esse ano, né, Daniel? Exatamente. Obrigado pela presença. Um abraço, Nilson. Um abraço, Roberto. Até segunda-feira. Antes de
dar as considerações finais aqui do nosso convidado, eu gostaria de deixar um convite para você que nos assiste. Na próxima segunda-feira, dia 4, nós vamos receber aqui em nossos estúdios uma das pessoas que tem sido mais cogitadas para participar do Checkmate. Vocês não fazem ideia da quantidade de e-mails e mensagens que eu recebo de pessoas, amigos, tanto da oposição como da situação, pedindo para que ele participe do programa. E o João Paulo Cunha, deputado João Paulo Cunha, do PT, estará conosco aqui no Checkmate, vamos sabatinar. E aqui você sabe que o programa é democrático, a gente não vai, de forma nenhuma, correr das perguntas. Vamos perguntar tudo aquilo que vocês enviarem para nós, e nós vamos elaborar uma pauta para que você que mandou aí os seus e-mails para mim, para o Nilson e para toda a equipe aqui, pedindo para que o João Paulo participasse, você faça a sua pergunta. Então não percam, na próxima segunda-feira, dia 4, 20 horas, ao vivo aqui na TNI, deputado João Paulo Cunha será sabatinado e vai participar também do Checkmate. São 15 palavras em 60 segundos. Então, você não pode perder o programa Checkmate da próxima semana. Vamos estar aí divulgando em todas as redes sociais. Tá legal? Considerações finais, Davi. Eu tenho certeza que o próximo programa vai ser maravilhoso, porque tem uma coisa que o João Paulo sabe fazer, é mostrar onde está de fato as coisas acontecendo. Eu quero agradecer o Roberto, o Nilson, quero agradecer meu amigo Daniel Soares. Eu não tinha um conhecimento do trabalho de vocês, foi muito importante o seu convite, agradeço do fundo do coração e vou acompanhar. Quero dizer que é isso que precisa a nossa região, de investimentos em organismos como vocês, que trabalham com seriedade, com democracia e faz o debate aberto. Parabéns. E lembrando que, muito obrigado, nós é que agradecemos. E a todas as pessoas que foram citadas aqui no programa, porque a gente é muito democrático. Se você se sentiu ofendido e queira participar aqui do nosso programa, entre em contato com a nossa produção. A Bruna Furlan, inclusive, é a nossa convidada. Se quiser participar do Checkmate, nós estamos em portas abertas para recebê-la aí, sem problema nenhum. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. O Checkmate é um programa democrático, sempre transmitido ao vivo pela TNI Brasil, prestação de serviço, utilidade pública. Que Deus abençoe a sua vida e que te faça cada dia melhor para iluminar os seus passos, tá bom? Semana que vem estaremos de volta com o Checkmate ao vivo pela TNI. Obrigado a todos vocês, a produção aqui também da TNI Brasil. E semana que vem temos um encontro marcado. Até lá!